pessoal, esse é o nosso vídeo 5 da aula 1 do tópico 3 e a gente vai ver como a máquina síncrona opera como motor. Então, o princípio do funcionamento como motor é o seguinte, né? Primeiro, mesmo jeito lá do gerador, você pega seu rotor, que tem seus polos magnéticos, e você excita eles. Então, se forem ímãs permanentes, obviamente você não precisa excitar, eles já estão com fluxo magnético. E se forem eletroímãs, você tem que ter então a excitação nesse campo para que o rotor gere esse fluxo, né? Então, com isso os polos vão fazer força magnetomotriz e vão ter fluxo magnético. Só que agora, diferentemente do gerador, o estator ele vai estar ligado a uma fonte alternada de potência elétrica. Então, se for uma máquina trifásica, vai estar ligada numa fonte trifásica, né? Alimentando esse estator. E aí, o que vai acontecer? Como o estator vai estar alimentado, ele vai ter corrente fluindo pelas barras dele, criando campo girante nele, né? E aí, esse rotor que vai estar lá magnetizado, ele vai querer acompanhar, então, esse campo girante, né? E ele também pode estar acoplado a uma carga mecânica no eixo dele, tá? Só que é o seguinte, essa máquina ela não vai partir automaticamente, a gente vai ver por que isso, né? E a gente vai ter que ter então uns procedimentos especiais para conseguir fazer essa partida dessa máquina como motor. Então, para a gente entender por que ela não parte diretamente, a gente tem que primeiro ver qual é o comportamento do rotor parado com o estator na frequência nominal. Então, o rotor vai estar paradinho, o estator vai estar ligado numa fonte de frequência nominal, vai ter o campo girante na velocidade nominal da máquina, né? E aí o rotor vai querer começar a acompanhar esse campo girante. Só que o que vai acontecer? Como a inércia dele é muito grande, ele vai demorar para ganhar velocidade. Então, suponha que o campo girante está lá girando rápido e o rotor está aqui. Ele vai demorar, ele vai querer andar naquele sentido, mas ele não vai conseguir, né? Ele vai demorar para fazer isso. E aí, quando ele começar a acelerar no sentido do campo girante, o que vai acontecer? Esse campo já deu a volta e vai estar chegando do outro lado. Então ele vai estar chegando do outro lado e vai começar a ver o campo do outro lado, vai começar a querer voltar e vai começar a querer vir. Ou seja, por causa da inércia grande dele, ele não consegue acompanhar esse campo girante, né? Então, quando ele vê o campo no sentido contrário, o conjugado dele vai ser para lá, né? E aí, na prática, ele vai ficar, então, para lá e para cá. Ele vai querer acompanhar o campo, quando ele começar a acompanhar, vai começar a chegar ao campo, o próprio campo já deu a volta, chegou do outro lado, ele vai para cá. Então, vai ficar vibrando, então, ao invés de partir, né? Então, como é que a gente consegue partir um motor síncrono, né? Então, a gente pode fazer ou uma partida com frequência variável, ou uma partida na máquina usando enrolamento amortecedor. Tá? Então, partida com frequência variável, a gente começa com uma frequência bem baixinha, então o campo girante vai bem devagar. Então, quando o rotor começa a perceber o campo girante, ele consegue acompanhar. E aí, quando ele começa a girar, então a gente vai aumentando essa frequência de maneira que ele vá sempre acompanhando esse campo girante. Então, para isso, a gente tem que ter, obviamente, toda uma eletrônica de potência para fazer essa frequência variável. Ou partir com um enrolamento amortecedor. Lembrem-se lá que eu falei para vocês, quando eu expliquei o rotor, que tinha um enrolamento lá muito importante, que era o enrolamento amortecedor, né? Que era como se fosse uma gaiola de esquilo. Então, na prática, essa máquina vai partir como uma máquina de indução, vai ficar com escorregamento bem baixinho, e aí quando acontecer isso, eu excito ela, que daí ela consegue, então, seguir o campo girante. Ou os de polos salientes, o próprio conjugado de relutância vai conseguir fazer isso. No laboratório a gente vê bastante isso, tá? Então aqui o detalhe do enrolamento amortecedor, eu mostrei lá quando eu mostrei os rotores, mas aqui em detalhe, né? Então esse enrolamento que ele entra dentro dos polos e tem uma placa aqui de cobre que fecha essa gaiola, e aqui você tem algumas máquinas conexão e outras máquinas a conexão elétrica aqui por trás mesmo, então você não vê essa ligação de amortecedor. E assim a gente consegue então partir essa máquina como motor. Então aqui mais um detalhe aqui do enrolamento amortecedor, né? Então aqui a placa de cobre. Aqui a gente até consegue ver as barrinhas que vão descer lá, que vão ser as barras da gaiola de esquilo. Então a gente percebe que elas descem aqui por dentro do polo, dá até para ver o comecinho da descida aqui. Embaixo lá do polo vai ter isso aqui, só que invertido, né? Para baixo. E aqui então a ligação delas como gaiola de esquilo. E aqui, né, obviamente, é o nosso enrolamento de campo normal da máquina, não tem nada a ver com esse amortecedor, tá?